Olá, meus caros, tudo bem? Espero que vocês estejam muito bem nesse momento de encontro no contexto do projeto Valor da Cultura. E eu, basicamente, estou gravando esse vídeo para poder fazer uma intervenção no evento de finalização dessa etapa do projeto de uma maneira mais tecnicamente viável, porque a gente estava um pouco preocupado com as condições de internet específicas no momento, e como eu também estou na Inglaterra nesse momento, talvez ficasse um pouco complicado. E, basicamente, eu pensei em falar para vocês aqui de maneira muito rápida, mas também coerente, de três elementos sobre a construção conceitual do projeto. O que, por quê e como. O que é esse projeto? O projeto O Valor da Cultura, ele é construído a partir da premissa de que o valor da cultura, ele, por ser multifacetado, precisa de diferentes lentes para ser expresso, registrado, reproduzido e construído em formato de uma narrativa que possa comunicar para distintos atores sociais o que é esse valor da cultura e como a cultura impacta o ser humano, como a cultura impacta o território e como a cultura pode sim fazer parte de uma estratégia mais ampla de desenvolvimento econômico. Ora, muitas vezes quando se fala de valor, há uma natural inflexão a se pensar sobre valores financeiros. Valores financeiros, impactos em emprego, impactos em renda, são elementos muito importantes, né? Muito se discute a relevância da cultura para o PIB, para a geração de empregos, para a ativação de um processo econômico que ele é fundamental para que o setor ganhe consistência. No entanto, esse não é claramente o único eixo para se entender o valor da cultura. O valor da cultura ele deve ser entendido a partir de multidimensões, a partir de diferentes dimensões. Esse projeto específico sobre o valor da cultura, ele fala de dimensões específicas, ele fala de dimensões qualitativas que, trazidas no modelo metodológico com uma capacidade explicativa e também um pouco quantitativa, associando isso a métricas específicas, essa narrativa, ela oferece algumas lentes específicas para que nós possamos entender o valor da cultura nessa perspectiva. Nós falamos sobre o valor da cultura e isso não significa falar sobre todo o valor que a cultura produz. Jamais esse projeto se propôs, em nenhum momento em que ele foi executado, a dar uma explicação completa do que é o valor da cultura, porque é algo impossível de se definir, impossível de seguramente colocar dentro de uma metodologia. Nós falamos de aspectos bastante específicos e para isso a ideia de se ter indicadores. Então, o nosso projeto ele constrói indicadores em cocriação com esse grupo fascinante de projetos culturais, para que, como um coletivo, nós possamos falar de alguns elementos do valor da cultura de maneira mais focada, de maneira mais organizada dentro de uma lógica específica. E essa lógica potencialmente nos ajuda, como setor, o setor cultural, a ter diálogos mais estruturados com a sociedade sobre o valor que as atividades culturais e artísticas estão produzindo no tecido socioeconômico do país e também para falar com acadêmicos, estudiosos e, sobretudo, para o próprio setor cultural. Se autorreconhecer como de grande relevância para a produção de impactos no bem-estar humano, na autoestima, na capacidade de transformação territorial, na capacidade de construção de uma série de impactos que por si só justificam qualquer tipo de investimento de recursos públicos no setor cultural. Então, essa é a motivação desse projeto. Agora, por que nós entendemos que esse projeto ele é relevante? Eu falei um pouco sobre isso já. Eu queria ressaltar da importância de termos evidências para as políticas. E evidências para as políticas culturais não são só simplesmente números de impacto.
Os números de impacto, como o PIB, como a renda, como o emprego, eles são fundamentais, mas eles pertencem a um universo específico. O universo multidimensional, ele também tem um lugar relevante como evidência para as políticas públicas. E quando você faz o encontro entre o universo quantitativo e o universo qualitativo, a gente, de fato, acaba tocando em elementos fundamentais do valor cultural. Ou seja, de novo, o valor cultural é algo absolutamente impossível da gente definir com qualquer metodologia que seja. Mas se você junta os impactos quantitativos com a dimensão, a multidimensionalidade qualitativa, você constrói mecanismos mais robustos para a compreensão do valor associado à cultura. Nesse sentido, pessoal, esse projeto ele é absolutamente relevante e importante na construção de políticas. Seja a política de atuação da própria organização, seja a política pública, que é algo maior, é algo macro, ou seja, sobretudo, um processo de autoconhecimento da própria organização cultural que está envolvida no contexto da construção metodológica do valor da cultura. Como, pessoal, é, sobretudo, um ato de cocriação. Então, nós passamos por um processo metodológico de bastante tempo, com uma pandemia no meio do jogo, que alargou mais os processos, tornou tudo mais lento, mas eu estou muito feliz de chegar nesse momento com essa construção metodológica como um reflexo de uma efetiva cocriação. Ou seja, não é simplesmente nós, como acadêmicos, fazendo a adaptação de uma metodologia ou simplesmente produzindo um manual em que vocês aplicaram o manual. Não, de forma alguma. O resultado final desse trabalho hoje, ele é reflexo de uma construção coletiva entre vocês, praticantes de cultura, vocês, produtores de cultura, e nós que estamos na universidade como pensadores do processo. Então, assim, essa relação entre prática, ação, teoria e, sobretudo, a cocriação em todas as etapas que torna esse projeto muito especial.